Salve, salve nação! Nos embalos de sábado à noite, Flamengo não toma conhecimento do Vasco e vence por 2-0 e se isola cada vez mais na liderança e pode consolidar o título da Taça Guanabara hoje, dependendo dos resultados. Cebolinha marca um golaço fenomenal e o Bruno Henrique verdadeiramente é o rei dos clássicos. E para fazer análise tática, vamos ter mais uma vez o convidado Gil Alessandro aqui no canal Onda Rubro-Negra. Então, não perca tempo, já acompanhe nossos conteúdos que vai começar agora, a partir de agora, no canal Onda Rubro-Negra. Salve, salve nação! Já chega deixando aquele like maroto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos. Flamengo venceu o Vasco na noite de ontem por 2-0 e se consolidou no topo da tabela do Campeonato Carioca. Foi uma vitória de um amadurecimento muito importante para o Flamengo e alguns jogadores que ali entraram. Vale destacar o Alan. O Alan vem num crescimento muito bom no Flamengo, de nada lembra aquele Alan do ano passado. Esse é o futebol do Alan. Então, são jogadores que o Flamengo começa a recuperar. Cebolinha também entrou muito bem na partida de ontem. Varela, mesmo jogando do lado esquerdo, foi muito bem. E o Wesley, me chama muita atenção o amadurecimento técnico e tático desse jogador, que no segundo gol do Flamengo ontem, a jogada foi toda construída em cima do Wesley e o Cebolinha fez um golaço. E o amadurecimento do Felipe Luiz também, cada vez mais e mais vai se tornando um treinador de excelência. Mas antes de darmos prosseguimento, eu vou convidar aqui o Gil Alessandro para dar o papo reto dele para trazer a análise tática desse jogo. Então, bora pra lá, Gil Alessandro! Alô Jerônimo, alô nação rubro-negra, alô torcida carioca. Fim de papo, fim de jogo, Flamengo 2, Vasco 0 e Flamengo mais líder do que nunca, podendo até ser campeão da Taça Guanabara nesse domingo, caso o Sampaio Corrêa vença o Volta Redonda. E olha o que pode acontecer. Caso o Sampaio Corrêa vença o jogo, Vasco, Botafogo e Fluminense fora do G4, faltando apenas uma rodada para o término da Taça Guanabara. A tabela ficaria com o Flamengo em primeiro, Volta Redonda em segundo, Madureira em terceiro e Sampaio Corrêa em quarto. Olha que loucura, hein? Agora vamos falar do jogo. Primeiro tempo, avassalador do Flamengo. Se tivesse terminado 3-4-0, seria lucro para o Vasco. O Vasco entrou totalmente perdido em campo, não conseguia trocar passe, o Flamengo adiantou a marcação e o Vasco não conseguia sair, só com chutão. Mas o domínio rubro-negro não foi revertido em gols, o que fez com que acabasse o primeiro tempo com apenas 1-0 no placar. Gol do Bruno Henrique de pênalti. E ainda teve um gol do Plata bem anulado pelo VAR, que pegou o impedimento do Varela. Segundo tempo começa, o Vasco melhor, mais ligado no jogo, bola na trave, passando a levar mais perigo ao gol rubro-negro. Mas aos 43 minutos, numa jogadaça do Wesley, Everton Cebolinha faz um golaço e dá números finais à partida. Ó, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, hein? Beijo no coração! É isso aí, galera. Gil Alessandro deu o papo dele. Muito obrigado. Tá chegando para ficar aqui no nosso canal. Vamos trazer mais parceiros. Sabe por quê, galera? Eu não faço conteúdo para me agradar. Eu faço conteúdo para agradar você, telespectador.
toda crítica construtiva, toda ideia que você passa pra gente, a gente vai absorver e dentro da medida do possível vamos pôr em prática. Então, chega aí, vem se juntar ao nosso time do Onda Rubro-Negra que vai crescendo cada vez mais. Nosso Instagram tá bombando, já vamos chegar a 40 mil seguidores. O nosso canal R21 que começou agora também tá indo muito bem. Muito obrigado. Segue a gente também lá no Instagram, R21_oficial. E vamos voltar a falar dessa partida. O Flamengo começou muito bem, venceu por 1-0 no primeiro tempo, gol do Bruno Henrique, poderia ter sido mais, perdeu muito gols, era para ter sido no mínimo 3-0 só no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vasco meio que numa forma desordenada voltou muito bem, né? Abafou o Flamengo, teve até algumas oportunidades, o Vegete fez um cabeceio muito bonito, a bola foi no travessão, mas a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo equilibrou a partida. O Flamengo que perdeu o Michael, sentiu o posterior da coxa. Vamos saber se realmente o Michael vai ser desfalque para a próxima partida. Parece que foi um lance muito pouco complicado ali, ele sentiu e imediatamente foi substituído, né? E conforme eu falei para vocês, me chamou a atenção o amadurecimento tático da equipe, né? Não foi só as mexidas, mas foi ali, né, a dinâmica do Flamengo, o Felipe Luiz entendendo como estava funcionando o jogo, fez as mexidas de peças também, mas o Flamengo vem crescendo cada vez mais e mais. E as mexidas foram as seguintes, galera: o Matheus Gonçalves, que entrou no lugar do Bruno Henrique, Everton Cebolinha, que entrou no lugar do Michael, Luiz Araújo, que entrou no lugar do Georgian de Arrascaeta, o Alan, que entrou no lugar do Everton Araújo, e o Léo Ortiz, que entrou no lugar do Varela, e deu um equilíbrio a esse time. E conforme eu falei, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo começou a equilibrar as ações, começou povoando o meio de campo em cima do Vasco. E a partir dos 35 minutos, o Flamengo voltou a ser soberano na partida, envolvendo o Vasco com toques rápidos, e o Flamengo venceu a partida por 2-0. E eu vou trazer para vocês agora as estatísticas dessa partida, os números finais aqui. Vamos a ele. Posse de bola foram 62% para o Flamengo e 38% para o Vasco. Finalizações 14 para o Flamengo e 8 para o Vasco. Em direção ao gol, chutes em direção ao gol, 4 para o Flamengo e 1 para o Vasco. Passes certos, 479 do Flamengo, 290 do Vasco. 4 escanteios a favor do Flamengo e 1 escanteio a favor do Vasco. Impedimentos, 2 para cada lado. Desarmes, 7 do Flamengo, 16 do Vasco. Defesa, 3 para o Flamengo, 4 para o Vasco. Faltas sofridas, o Flamengo sofreu 10 faltas e o Vasco sofreu 12 faltas. Cartões amarelos, 2 para cada lado, e cartões vermelhos, 0-0. E as escalações do Flamengo foi a seguinte: a escalação do Flamengo foi a seguinte, vamos a ela: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela. Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta. Michael, Prata, Bruno Henrique. Esse foi o time que iniciou. E depois, conforme eu já passei para vocês, Léo Ortiz entrou no lugar do Varela, o Alan entrou no lugar do Everton Araújo, o Luiz Araújo entrou no lugar do Arrascaeta e o Cebolinha entrou no lugar do Michael, e no finalzinho o Matheus Gonçalves entrou no lugar do Bruno Henrique. O Flamengo que pode ser campeão na tarde de hoje, dependendo do resultado entre Sampaio Corrêa e Volta Redonda. O Flamengo que já está classificado para as semifinais. E outra coisa que me chama a atenção, dos times chamados grandes de maior investimento, apenas o Flamengo está no topo. Apenas o Flamengo pode se classificar. Dependendo do resultado de hoje, até o Vasco pode ficar de fora da classificação. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Maricá, no Maracanã. Então, galera, como eu sempre falo, nosso conteúdo é objetivo, é direto ao ponto. Eu faço conteúdo não para me agradar, mas para agradar você, telespectador,
que é a razão do nosso crescimento, que é a razão de nós estarmos aqui. Muito obrigado a todos, que nós continuamos crescendo cada vez mais e mais. Eu conto com vocês e, como eu sempre falo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe nossos conteúdos e vem na onda rubro-negra. Um ótimo domingo e que Deus abençoe a todos e saudações rubro-negras. Fui!